Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março. Eu sou o Johnny Schemberg e espero que você possa ter uma boa recepção dos nossos trabalhos. Está no ar o Jornal da Central TV Brasil. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Hussein Bacri, disse que o governador Ratinho Júnior vai se reunir com os governadores Eduardo Leite, PSDB do Rio Grande do Sul, e Carlos Moisés, PSL de Santa Catarina, para definir medidas de combate ao coronavírus e, entre elas, a compra de vacinas. Hussein Bacri lembra que os municípios também têm autonomia para tomar medidas contra a pandemia, inclusive comprar vacinas. O exemplo do que encaminha o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, e pondera sobre as dificuldades, pois não há vacinas disponíveis para os estados comprarem. Mas Bacri garante que o governador Ratinho Júnior faz todos os esforços necessários, logicamente, para aumentar as cotas de vacinas e acelerar este processo. O deputado Ricardo Barros, do PP, diz que é totalmente verídica a afirmação do ex-procurador do Ministério Público Federal e ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, de que teria atuado como beneficiar um laboratório privado na negociação das aquisições das vacinas russa Sputnik V. Ricardo Barros ressalta que não possui laboratório com o citado por Eugênio Aragão e que a afirmação deve se referir ao acordo firmado entre o TecPar e o Fundo Soberano Russo RDIF. Eu luto pelo TecPar, mas o laboratório não é meu. É do Paraná, reforçou o deputado Ricardo Barros. O Paraná mantém em franca ascensão o processo de recuperação da economia, abalada logicamente pela pandemia do Covid-19. O Estado abriu 2021 com um saldo positivo de 24.342 postos de trabalho com carteira assinada. É o quinto melhor resultado do país em janeiro e significa uma expansão de 33,8% em relação aos mesmos meses do ano passado. Pré-crise, período de pré-crise sanitária, quando foram criados 18.201 empregos. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, órgão ligado ao Ministério da Economia. Olhar para quem mais precisa. A frase foi dita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior em diferentes momentos da pandemia do novo coronavírus, que completou um ano no Paraná na última sexta-feira, e norteou a série de ações sociais tomadas pelo Estado logo dos 365 dias para amenizar os impactos sanitários e econômicos da doença na vida dos paranaenses. Em um grupo multissetorial, cada secretaria estadual aplicou medidas de suporte à nossa população, atendendo determinação direta do governador. O apoio contou com um reforço, logicamente, da estrutura médico-hospitalar, amparo psicológico nos diferentes centros assistenciais. Também renegociação de dívidas, suspensão do corte de serviços essenciais, distribuição de alimentos e, claro, incentivos à geração de empregos. O articulista político Haroldo Burá, que em consulta na difícil página de transparência da Prefeitura Municipal de Curitiba, destaca que é possível verificar, e nos mínimos detalhes, as ações imorais e disposições a empréstimos de servidores realizadas por Rafael Greca de Macedo. Chama muito a atenção, destaca o jornalista, chama a atenção dos contribuintes, que o prefeito de Curitiba abra mão de profissionais da saúde em plena pandemia, afirma Haroldo Burá.
Verdelírio Barbosa, do Bem Informado Jornal do Povo, conta na sua coluna do Diário que tudo indica que no ano que vem, 3 ex-governadores do Paraná estarão disputando uma cadeira na Câmara dos Deputados e com reais condições de vitória. Seriam eles Beto Richa, do PSDB, Orlando Pessutti, do PMDB e Roberto Requião, também do MDB. O projeto de lei de autoria do deputado Plauto Miró Guimarães, do DEM, protocolado, inclui os caminhoneiros como uma das categorias prioritárias dentro, logicamente, do Plano Estadual de Vacinação contra o Covid-19. Para Plauto Miró, a categoria é uma das mais expostas neste período de pandemia. Além do transporte costumeiro, os profissionais do volante estão atuando mais intensamente, principalmente para atender as mercadorias que são adquiridas pela internet. Curitiba é apontada como a cidade que conta com um dos sistemas de inovação mais promissores do Brasil, aplicado como ferramenta no combate à pandemia do novo coronavírus. O destaque da capital paranaense foi dado pela gerente-geral do BID Lab, Irena Arrias, na reunião do prefeito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Irene foi moderadora do painel A Cidade como Laboratório de Inovação, potencializando soluções para enfrentar os desafios da pandemia, que contou também com a participação do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo. O governo do Paraná emitiu o decreto 7.122 deste 2021 e prorrogou as medidas restritivas contra o Covid-19 até o dia 1º de abril, uma quinta-feira. As principais medidas de restrição são a proibição da circulação de pessoas entre as 20 e as 5 horas da manhã, com exceção de profissionais de atividades essenciais. Após intervalo, comentário de Paulo Furiati no Espaço Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Pensando bem e analisando com critério sobre o vácuo que existe no poder,
Eu gostaria de lembrar que todo governante, todo ele, tem sustentação única e exclusiva na aprovação dos seus governados. Você faz a coisa direito, você trabalha com seriedade, com competência, a grande maioria o aprova. E quando acontece isso, gravita em sua volta oportunistas, partidos fisiológicos, puxa-saco, gente que tem interesse legítimo e ilegítimo, e o barco vai andando. Se este governante, no entanto, num determinado momento, por qualquer razão que seja, começa a perder o apoio de sustentação, os primeiros que pulam do barco são exatamente esses. Anote aí, o presidente Bolsonaro, por falta de atitude, deixou de tomar uma série de medidas e agora os primeiros que estão se preparando para pular do barco são exatamente essa pleiade de interesses que o apoiaram, mas que já estão procurando alguém para apoiar no futuro. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, disse esperar que a vacinação contra o Covid-19 de professores e demais trabalhadores da educação ocorra ainda no mês de abril. O pedido foi feito por Ribeiro aos integrantes do Ministério da Saúde. O novo marco do gás é a aposta do governo para reduzir o preço do insumo, atrair investimentos, aumentar a competição e evitar monopólios. A queda de custos deve atingir principalmente os principais consumidores do gás natural, a indústria e o setor de energia termoelétrica. Mas a expectativa do governo é que essa redução seja repassada ao consumidor final também. Após os casos de vacina de vento no país, o Senado aprovou criminalização de quem proibir a entrada de acompanhante na sala de vacinação para fazer imagens do momento em que a vacina for aplicada. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e também multa, além de sanções administrativas cabíveis. Já a pena para as pessoas que furarem a fila da vacina para se favorecer ou beneficiar outra pessoa será de detenção de 1 a 3 anos, além de multa. Essa punição será aumentada em 1/3 a metade quando praticada por autoridade ou funcionário público. A partir desta semana, bens de capital e equipamentos de informática, telecomunicações comprados no exterior poderão ter uma redução de 10% a menos de imposto de importação para entrarem no país. A medida foi aprovada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da CACEX, da Câmara de Comércio Exterior, Ministério, logicamente, da Economia. Os bens de capital são máquinas e equipamentos usados na produção. Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida vai reduzir custos e aumentar a competitividade de diversos setores da economia e beneficiar os consumidores que pagarão menos para comprar itens como computadores e também celulares. Novas medidas restritivas devem ser anunciadas nos próximos dias na cidade do Rio de Janeiro. A afirmação é do secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. A gente aumentou as medidas restritivas que já tinham sido impostas no sistema e na semana passada. A gente sabe que essas medidas são muito duras para muitos setores de nossa sociedade, mas elas são essenciais para salvar vidas. Então, caso esses números venham aumentar, pode ser que a gente tenha que aumentar também as medidas restritivas na cidade do Rio de Janeiro, como já fazem outras cidades e outros estados brasileiros, declarou o secretário. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSDB, classificou a atual situação da pandemia do Covid-19 no Brasil como a Terceira Guerra Mundial e afirmou ainda ter endurecido as restrições no Estado, que governa, logicamente, para garantir esgotamento do sistema de saúde. Adotamos a quarentena para nos antecipar
e não viveremos um colapso em nossa saúde, disse Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo. A cada dia mais os números da Covid-19 crescem na cidade de Joinville, principalmente no que diz respeito aos casos graves. Nas últimas semanas, o município do norte catarinense registrou um aumento significativo das internações, devido à doença, maior número desde o início da pandemia. Seu cenário já é de colapso, com o receio de falta de recursos para medicação e também equipamentos, a escolha de quem vai ocupar um leito é uma preocupação real para algo que pode se tornar ainda mais caótico. E finalizou: eu tenho muito receio que em poucos dias, a maneira que a gente vem observando os avanços da Covid-19, os hospitais não vão conseguir dar conta deste atendimento, afirmou o médico intensivista Glauco Vespal. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, Marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Nosso caderno internacional. Pedaços de pergaminho com dezenas de fragmentos do texto bíblico foram encontrados por arqueólogos no deserto da Judéia. O anúncio foi feito pelo governo israelense e são
os primeiros pedaços dos manuscritos do Mar Morto, recuperados de uma caverna onde rebeldes judeus se esconderam contra o Império Romano há 1900 anos. Os pedaços de pergaminho estão escritos em gregos e contêm versículos dos livros dos profetas Zacarias e Naum. Piaton é uma garotinha incrível e de coração muito generoso. Com apenas 8 anos de idade, ela iniciou uma instituição de caridade que tem ajudado muitas crianças em situação de rua, mesmo durante a pandemia. A menina tem batalhado para distribuir roupas, brinquedos, itens de higiene para as crianças atendidas pelo seu projeto, assim como para as famílias delas. Peyton tem uma missão e leva isso muito a sério. Ela quer dar às crianças que enfrentam graves incertezas um motivo para sorrir. E tem feito isso bravamente. Sua instituição está baseada em Milwaukee e também em Los Angeles, nos Estados Unidos. Fazenda deixa pessoas carentes colherem frutas, verduras de graça. A ideia de transformar uma fazenda de nozes inativa em uma floresta alimentar para alimentar pessoas carentes pareceu algo impossível no início, mas deu certo. O trabalho começou em 2015. Demorou mais de 2 anos para ser construído, mas hoje o local é considerado a maior floresta alimentar do país e tem ajudado a reduzir a fome de centenas de moradores de Atlanta, nos Estados Unidos. Além de frutas e legumes, é possível também encontrar plantas medicinais, que também podem ser colhidas e usadas para tratamento de doenças. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai enfrentar consequências por direcionar esforços para manipular a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos em favor de Donald Trump. Ele pagará um preço, disse Biden à BBC News, em entrevista. Indagado ainda, perguntado quais seriam as consequências, ele respondeu: "Vocês verão em breve." O relatório sobre uma suposta preparação dos Estados Unidos para ataques cibernéticos às redes russas deve ser enquadrado como um crime internacional. A afirmação é do porta-voz do governo de Moscou, Dmitry Peskov. Sua afirmação veio à guisa de resposta de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, que determinava que autoridades não identificadas afirmavam que Washington planeja atacar as redes russas em retaliação à invasão ao sistema SolarWinds. Depois de 2 meses de escolas e estabelecimentos comerciais fechados, o governo de Portugal deu o sinal verde para que a rotina da população volte ao normal, aos poucos e também normal, e a previsão é que nas próximas horas, e nesta fase, muitas coisas boas estão acontecendo. As crianças de até 10 anos de idade podem voltar às escolas. Os estabelecimentos comerciais pequenos, como portas para a rua, também podem voltar a abrir, bem como cabeleireiros e outras atividades. Esporte com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, um abraço, bom começo de semana para você também, Zé Domingos. Bom dia, boa semana. Zé, muita gente tem perguntado e você deve responder pela propriedade que tem ou conhecimento nessa causa. Jogador ou jogadores de futebol, eles fazem a diferença? Até citar um exemplo. 22 jogos pro Ricardo Oliveira marcar um gol. 22 minutos pro Léo Gamalho marcar o gol contra o União de Rondonópolis. Observação perfeita. O Léo Gamalho estreou no Curitiba e estreou bem. Já estreou marcando gol e criou boas situações para marcar gols. E deu opções para que jogadores do Curitiba se sobressaíssem na partida. Caso do Rafinha, caso do Robinho, que entrou exatamente no lugar do Rafinha. O Rafinha, enquanto esteve em campo, fez uma atuação sensacional.
foi perfeito nos movimentos e o time adversário sentiu a qualidade do Rafinha e passou a marcá-lo bem de perto, com 2, 3 jogadores até encostando nele. Mas a sua qualidade técnica é invejável e ele conseguia superar todos estes percalços, todas estas marcações. Fez um excelente jogo o Rafinha. Aí pontua-se. Jogador faz a diferença. O Rafinha, por sua condição, faz diferença. Embora com 37 anos, ainda é um jogador excelente, é pontual no time do Coritiba. E o Robinho, que entrou em seu lugar, também o fez de maneira sensacional. Então são jogadores que poderão efetivamente fazer a diferença no Coritiba. Rafinha, Robinho, Léo Gamalho, isto dá uma confiança para dias futuros interessantes para o Coritiba. É o caso do Nicão também no Atlético? Faz a diferença, Zé? Lógico que faz a diferença. O Nicão é um jogador que há muito tempo faz esta diferença no time do Atlético Paranaense. E a diferença de jogadores em várias equipes são notórias. O jogador de mais qualidade técnica, de inteligência, de raciocínio adiantado, faz realmente que o time funcione e funcione bem. Há diferença, sim, entre jogadores e grande. E do Paraná, Zé? Time totalmente novo, poucas opções, digamos, que se destaquem até aqui, ou pelas partidas apontadas. Não dá para dizer nada muito do Paraná ainda, né, Zé? Ainda é muito cedo para se falar do Paraná. O Paraná ganhou do Toledo por 2-0. Obrigação de ganhar do Toledo, porque o Toledo é um time fraco, pelo menos demonstrou isto nas rodadas iniciais do campeonato, quando perdeu em casa para o Rio Branco e perdeu para o Paraná. Então, ainda no Paraná, você não pode pontuar um jogador que faça a diferença. O goleiro Renan, que poderia ser citado como diferença, no jogo contra o Cianorte na Copa do Brasil, teve uma falha que acabou eliminando o Paraná. Então o Paraná ainda é ponto de interrogação de uma forma geral. Acredita-se que deverá melhorar com o trabalho da comissão técnica, com o Maurílio ficando cada vez mais entrosado com os jogadores que tem à sua disposição. Muitos ele está os conhecendo agora, então vamos dar tempo ao tempo, nada de afogadilho e nada de querer que o Paraná seja um time sensacional de uma hora para outra. Repito, tempo ao tempo. O Rogério Ceni, que hoje é treinador do Flamengo, já falava, todo bom goleiro toma seus frangos, vez por outra. Você concorda com isso? Sim, faz parte da posição, é a mais ingrata das posições do futebol. O atacante, o centroavante, o goleador, perde gols incríveis e daqui a pouco ele marca um, já esquecem, já o deixam de lado. Agora, quando o goleiro falha, a sua falha é seguidamente comentada, mencionada. Passam-se jogos e jogos, o goleiro faz defesas sensacionais, mas de um momento para outro surge alguém que diz, mas naquele jogo ele falhou. É o caso deste goleiro do Coritiba, o Wilson. O Wilson tem defendido o Coritiba de maneira sensacional, tem feito partidas notáveis, mas houve uma época aí que estavam reclamando do Wilson, dizendo que era tempo do Wilson parar, mas ele continua sendo uma peça importante no time do Coritiba. É um goleiro que faz a diferença. Agora, o goleiro corre este risco extraordinário de falhar e ficar condenado por bom tempo. À noite a gente vai falar um pouco mais, a federação tenta algumas medidas, tenta mexer no campeonato. Fica pra noite, combinado, Zé? Combinado, até a noite. Valeu, Johnny, forte abraço, bom dia. De nada adianta você ficar esperando que as soluções dos problemas venham a cair do céu. É preciso que você e eu e todos nós acreditemos que isso só vai melhorar porque cada um deve fazer a sua parte. Os governos, os poderosos, têm que olhar com mais compaixão. Sabe para quem? Para quem trabalha e precisa levar comida diariamente para casa. Saúde a todos, sem exceção. Voltamos sempre
porque Deus quer. Shalom. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.